Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Eu gostaria de informar a todos que o pastor Silas Malafaia grava vídeo, sempre gravando vídeos em favor do Bolsonaro, nunca a favor da igreja. Eu quero falar para vocês como evangélico que sou agora, falando como evangélico, não como homem santo, porque santo não existe. Santo só Cristo. Aqui na terra nós somos falhos, somos pecadores. Agora eu quero chamar a atenção do mundo evangélico, do mundo cristão, dos crentes desse Brasil. O seu Silas Malafaia está conclamando as pessoas para uma rebelião, para uma guerra, para tropa na rua, para guerra civil. É isso que ele tá chamando. E eu quero avisar as pessoas que acham que o Silas Malafaia fala em nome de Deus. Silas Malafaia não fala em nome de Deus, ele fala em nome de si mesmo. Ele não fala em nome dos crentes, ele fala em nome de um partidarismo, de uma ideologia maluca, louca, que já levou quase 600 mil pessoas à morte no Brasil por causa desse desgoverno que aí está. Ele defende um homem polêmico, ele defende um homem que faz inimizades com o mundo, ele defende um homem que é contra a vacina, ele defende um homem que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal. Ele defende o homem que está no poder hoje, mas antes defendia outros que estavam no poder, que hoje ele fala mal. Quando era o Lula que estava no poder, o Silas Malafaia estava ao lado do Lula. Quando era o Temer, o Silas Malafaia estava do lado do Temer. Este homem não segue pensamentos corretos. Este homem quer levar a igreja ao caos, ao precipício, quer que as pessoas sejam mal faladas. Ele está trazendo vergonha para dentro da igreja. Silas Malafaia é uma vergonha para a igreja. Ele não fala em nome de Deus, ele fala em nome da sua ânsia pelo poder. Eu vou colocar aqui o vídeo dele, que ele está falando sobre isso, e depois eu vou falar o que eu acho. Olha isso. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo, é uma convocação a meus irmãos evangélicos. Não podemos ficar omissos, nem sermos covardes nesse momento crucial da nação brasileira. No dia 7 de setembro, nós vamos ter em todas as cidades do Brasil manifestações pacíficas em favor do Brasil e contra aqueles que querem rasgar a Constituição. Nós somos cidadãos desse país e nós não podemos ficar omissos. Eu vou estar a partir das 14 horas na Avenida Paulista, juntamente com vários líderes evangélicos. Samuel Câmara, Abner Ferreira, Eibe Uber, Vitor Hugo, César Augusto, Renê Terranova, Rina e Estevão Hernandes. Você é cidadão do Brasil. A Bíblia me mostra, Jesus não anulou a cidadania terrena, Mateus 22, 21, nem o apóstolo Paulo, Romanos 13, 7, Atos 16, 37. Não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui não vai virar uma Argentina nem uma Venezuela. Então, vamos exercer a nossa cidadania. Aproveito para dizer ao cantor Sérgio Reis que nós apoiamos o movimento dos caminhoneiros e do agronegócio. Tenho certeza que essa gente má vai cair e não vai ter senador e deputado que vai aguentar a pressão do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é o supremo poder e Deus é o supremo juiz. Deus abençoe você e tem... Olha, gente, em primeiro lugar, eu pergunto para as pessoas que são cristãs desse Brasil, o que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo? O que isso tem a ver com a pregação do Evangelho? O que isso tem a ver com a salvação? O que isso tem a ver com o abandono do pecado? O que isso tem a ver com nova criatura? O que isso tem a ver com a luz de Cristo? O que isso tem a ver com o amor de Cristo? Esse Silas Malafaia está pregando caos, está pregando rebelião, está pregando mão armada, está pregando gente na rua, está pregando que o povo saia na rua contra as instituições democráticas desse país. Esse homem está ensandecido pelo poder, está cego ou sendo guiado pelo próprio diabo. Porque eu nunca vi a palavra de Jesus, em nenhum momento você viu Cristo conclamando o seu povo,
conclamando os seus discípulos, conclamando aqueles que o seguiam para quebrar instituições, para ir contra isto, contra aquilo. O evangelho de Cristo era para salvar almas. O seu Silas Malafaia deveria estar pregando contra o pecado que arraiga nesse governo. Deveria estar pregando contra a violência que o Bolsonaro prega. Deveria estar pregando para desarmar a população. Uma população armada é mais violência para o mundo. Deveria estar pregando o amor. Deveria estar chamando esse povo para sair na rua, para dar ali cesta básica para gente que está passando fome. Deveria ele estar convocando esses políticos de plantão, esses políticos que têm dinheiro, para tirar um pouco do que tem, para ajudar os necessitados. Ele deveria estar conclamando o governo para comprar mais vacinas, para dar educação para esse povo, para dar um salário digno pelo povo, para baixar os preços da carne, do ovo, do frango que está caro. Ele deveria estar usando a sua influência não para rebelião, mas está chamando o povo para a guerra, para a rua, para a dissessão, dissoluções, para a luta armada. Ele quer caos. É o profeta do caos. É o profeta Zedequias, aquele que foi contra Micaías. Esse profeta que usa o nome de Deus para dizer que é de Deus. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Tinha que convocar o povo para se humilhar e orar, convocar o povo para visitar os órfãos e as viúvas, para visitar os necessitados, para fazer a obra de Deus. O que isso tem a ver com o evangelho de Cristo? O que isso tem a ver com pescar almas? O que o Silas Malafaia está fazendo é a inimizade com os descrentes. Ao invés de pregar para os descrentes, está fazendo inimizade com os descrentes, está fazendo aqueles que não têm religião odiarem a igreja, olharem para a igreja com os olhos diferentes, verem um cristão, um evangélico e dizerem, meu Deus do céu, essa turma eu não quero ser, porque isso aí, que tipo de evangelho é esse? Evangelho da cobiça, evangelho da violência, do caos, da perdição. A própria Bíblia, leio Gálatas capítulo 5, verso 13 ao 23. Eu não podia ficar calado diante de um camarada que usa a palavra de Deus como se estivesse falando em nome de Deus. Ele tinha que estar pregando o evangelho de Cristo. A política no evangelho de Cristo. É preciso a gente saber fazer a distinção muito clara entre política e evangelho. Isso não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Aonde você viu Cristo chamando aí as pessoas para fazerem passeata, né, por Herodes que estava no poder? Aonde você viu uma coisa dessa? Isso é palavra esdrúxula, é palavra de demônios. A Bíblia diz em Gálatas 5,13 o seguinte: por vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros. Gálatas 5, verso 13 ao 23. Porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, Silas Malafaia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que tipo de palavra é essa? Palavra incendiando as pessoas? Palavra de incentivo a motim? Palavra de incentivo a um governo que já está aí, para que o governo permaneça? Contra as instituições, a lei, a ordem, porque toda a lei se cumpre numa só. Amarás o teu próximo. Que tipo de amor é esse? Está jogando o evangélico contra o descrente. Está jogando os crentes contra aqueles que não têm religião. Está sujando o nome da palavra de Deus. Não tem nada a ver com o evangelho isso que você prega. O que você prega é pelo seu amor próprio. O que você prega é o seu egoísmo. Isso que é, não tem nada a ver com Deus. Pare de usar a palavra de Deus. Pare de fazer isso, envergonhe o evangelho de Cristo. As igrejas batista, metodista, anglicana, adventista, testemunha de Jeová e muitas outras igrejas não têm nada a ver com esse papel ridículo que o seu Silas Malafaia está fazendo, seu Marco Feliciano, Magno Malta, aproveitadores, oportunistas do evangelho, oportunistas porque tem um no poder e eles dizem isso. A Bíblia fala, porque o Bolsonaro fala de Deus e faz as obras de Deus? Se falar de Deus fosse alguma coisa, até o diabo era santo. Não basta falar, é fazer. E aí diz assim, continuo, Gálatas 5, do verso 14. Se vós, porém,
vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, não briguem. Não façam isso. Isso não é obra de Deus, é obra de homens. O Silas Malafaia fala em nome dele. Não é Deus que te conclama a sair na rua para se matar, para bater nos outros, para ir contra o Congresso, para ir contra o Supremo. Isso é bobagem. Isso é politicagem, usando o povo de Deus como artimanha. Digo, porém, andais em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que vocês querem. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. E agora eu falo, seu Silas Malafaia, quais são as obras da carne que você está seguindo, que o seu Marco Feliciano está seguindo, que o Magno Malta está seguindo. Vocês não estão sendo perseguidos, vocês estão perseguindo os outros. Se vocês andarem conforme a lei, serão perseguidos conforme a lei? Ora essa, existe mandamentos, existe lei, existe justiça. Se vocês estão se sentindo alguma que apelem para ela, agora utilizar a palavra de Deus para falar, que tipo de coisa é essa? Que tipo de atitude é essa? Ensandecidos, raivosos, aí conclamo, chamo o povo de Deus como se fosse isso a obra do Evangelho. Aonde está escrito na Bíblia para que a gente saia no meio da rua a favor de um presidente da República, um maluco, um doido? Aonde está escrito isso? Prova na Bíblia que está escrito isso. Saiam no meio da rua a favor de um presidente da República. Aonde está escrito isso, Silas Malafaia? Da onde você está tirando essas loucuras, essas doidices? E aí ele fala quais são as obras da carne que você está seguindo. Ele diz, porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia. O que é inimizade, é porfia, é isso que eles estão fazendo, porfiando, para ver quem é o melhor, para ver quem é o braço forte, defendendo um camarada que está no poder, um presidente da República que tem generais e armas do seu lado. É agora isso que o Evangelho de Cristo... Jesus sempre esteve do lado dos mais fracos. Jesus nunca esteve ao lado de Herodes, nem de Pilatos. E agora o seu Silas Malafaia ao lado de Pilatos e de Herodes, querendo que o povo de Deus saia na rua a favor do Herodes e do Pilatos. Ora essa, crie vergonha na cara, você envergonha o Evangelho de Cristo. E diz mais, são porfias, emulações, iras. O que é a ira? Que tipo de raiva é essa? Que tipo de ódio é esse? Aí diz mais, pelejas, guerra, não é? Aquela rebelião, disseções são as discussões. Ele quer apartar um povo para um lado, um povo para o outro. Não é assim. Você não é Deus, Silas Malafaia. Não é você que vai separar o joio de trigo, mas é o próprio Cristo que vai separar o joio do trigo pela sua volta. Não é você, um pecador como eu, que vai fazer isso. Pare de usar a palavra de Deus, pare de blasfemar o nome de Deus. Você não é um homem digno para falar esse tipo de coisa, porque o que você está fazendo é disseções, é peleja, porfia, colocando inimizade, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a esta, das quais vos declaro, como já antes vos disse, estou lendo a Bíblia, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vem o fruto do Espírito, que é isso que você deve estar pregando na sua igreja. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, Silas Malafaia. Temperança, tem que ter equilíbrio. Desequilibrados não. Desequilíbrio de governo, desequilíbrio de um homem que está no poder e só fala de arma, e só fala de guerra, e só fala de perseguir, não trabalha. Você não vê na rua, você não vê projeto, você não vê nada. É discutindo o tempo todo. Isso não é obra do Espírito, é obra da carne.
temperança, contra estas coisas não há lei. E eu quero colocar aqui qual é esse grande exemplo que ele segue. O grande exemplo, o grande homem que ele quer que os evangélicos saiam na rua para defender, esse aqui, ó. Desgraça, merda, porra, putaria, puta que eu pariu. Sou filho da puta, foda-se, merda, porra. Se fuder, porra. Putaria, fuder, filha de mãe, filho da puta, bosta. Puta que eu pariu, porra. O que os caras querem é a nossa hemorroida. Bosta, porra nenhuma. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia, Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. O que você tem visto da boca desse Silas Malafaia? Você não vê da boca dele amor? Você não vê da boca desse homem amizade? Você não vê da boca deste homem uma mensagem de paz, uma mensagem de união, uma mensagem de encontro às nossas necessidades? Você vê o tempo todo ele falando de briga, de Bolsonaro. Esqueceu Deus. O Deus dele hoje é o Jair Bolsonaro, é esse Deus de boca podre que ele segue. Agora leia o que está registrado no livro de Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, verso 1 em diante. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas planejam crueldades. E logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e terrenos e tomam posse deles. Invejam e desejam casas e propriedades de outros e acabam por se apoderarem delas. E não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e sua família. Agridem com impiedade o semelhante e os seus herdeiros. Miqueias capítulo 2, povo de Deus. Que a graça de Cristo esteja com vós. Olha o que diz ainda a palavra de Deus no livro de Jeremias 23. Leia o livro de Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersartes as minhas ovelhas e as afugentartes e não as visitartes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu tiver afugentado e os farei voltar a seu aprisco e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O que o Silas Malafaia, nessa conclamação do povo evangélico para ir para a rua, tem a ver com o Evangelho de Cristo? O que nós estamos sendo perseguidos? Cada um cuide da sua vida particular, a salvação é individual, entra na tua casa, você quer se consagrar, consagre a tua vida, não precisa sair no meio da rua feito maluco, gritando por presidente da república, por governador e por prefeito. Esse não é o Evangelho de Cristo, isso é mentira, é uma mentira satânica, é um zelo satânico de fariseu e saduceu. Dizem que escribas e fariseus, que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, estão levando as pessoas para o caos. Querem ter sangue no meio da rua. Esse tipo de gente que destila sangue, destila veneno, que fala de arma, fala de guerra. Ai daqueles que conduzem os seus passos à maldade. E diz mais a Bíblia. No livro de Jeremias, ainda diz assim, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Porquanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles o mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizaram da parte de Baal e fazem errar o povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem a mão daqueles que são malfeitores, para que eles não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e Gomorra,
Ou seja, os profetas apoiando aqueles malfeitores que estão no poder, fazendo crueldades para o seu povo, preços altíssimos, milhares de gente passando fome no Brasil. Recebo ligações o tempo todo pedindo dinheiro, ligações aqui pro meu zap, pessoas pedindo porque não tem o que comer. E o seu Silas Malafaia conclamando o povo para ir para uma guerra, para fechar o Supremo, para fechar instituições. Conclame para a salvação. Conclame o povo para deixar o ódio, a cobiça, o adultério, a perniciosidade, a deixar os seus pecados de lado. Conclame o povo para uma mudança de vida. Conclame o povo para amar o seu semelhante. Conclame o povo para ajudar uns aos outros. Isso que você está fazendo é obra do inimigo, obra de Satanás. A Bíblia ainda fala, porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras desses profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, eles não falam pela boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam: o Senhor disse, paz terei, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz, não virá mal sobre vós. Esses aí, Jeremias capítulo 23. Leia Jeremias capítulo 23 e você vai ser liberto disso. A palavra de Deus, ela fala sobre caridade, amor, mansidão, domínio próprio, amizade, alegria, gozo, bondade, longanimidade. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. O seu Silas Malafaia conclama o povo para quê? Qual é o desejo dele? É desejo de Cristo isso? E o que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo, com a pregação do Cristo morto na cruz? O que isso tem a ver com o Evangelho de sigam a mim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora? Ele está jogando a igreja contra o povo, jogando a igreja contra o povo descrente. Que testemunho é esse? Que espécie de testemunho é esse maligno, maldoso? Eu não podia ficar calado. Eu acredito em Deus, acredito em Cristo Jesus. Mas esses pastores que utilizam do evangelho, de palavras para enganar pessoas, para que saiam a favor do seu Jair Bolsonaro, ou seja, de qualquer um político, estão errados. Estão errados. E a gente precisa orar pelo povo de Deus. Senhor nosso Deus, eu te peço agora nesse momento, que visite a casa daqueles que foram contaminados com a palavra do pastor Silas Malafaia, ó Pai. Deste profeta do caos, deste profeta que quer derramar sangue. Senhor Jesus, que o Espírito Santo coloque na mente deles que o Evangelho de Cristo é outra coisa. Que o Evangelho de Cristo é amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O que Cristo quer é uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança, Senhor, que faz o nosso coração transbordar de alegria e faz a gente ser uma pessoa renovada. Porque aquele que aceita Cristo, nova criatura é. E as coisas passadas já não tem. Fica com eles, ó Deus. Acampa os teus anjos ao redor do Brasil. Homens malignos, Senhor, usando a tua palavra para criar contendas, porfias, inimizades e guerras, ó Deus. Desde que este homem, Senhor, subiu ao trono do Brasil, à presidência da República, nós temos visto, Senhor, pessoas adorando a imagem deste homem. A imagem de uma pessoa que não tem nada a ver com Cristo, que só fala de maldade, só fala de perseguição. Ó Deus do céu, nos perdoa as falhas, ó Deus. Nos faz humilde perante Ti. Senhor Jesus, coloca sobre nós a luz do Teu rosto e que esses homens maus, Senhor, paguem pelo que estão fazendo contra o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero acreditar que cada um de vocês se peguem com Cristo. Não siga esses ensinos. Siga Jesus Cristo. Leia os evangelhos de Cristo. Eles já há muito tempo deixaram de seguir a Jesus para seguir os líderes poderosos desse mundo. O que eles veem na sua frente são apenas terras, mansões e dinheiro. Infelizmente, muitos estão contaminados com isso. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Lá no livro do Apocalipse fala, que aqueles que perseverarem até o fim, esses realmente seguirão ao Cristo.
O que eu peço é aquilo que o Evangelho de Cristo fala lá em Apocalipse capítulo 3. Peço que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Que de mim vocês acham que são tudo? Vocês acham que são melhores do que os outros? Nem eu, nem ninguém, nenhum pastor é melhor do que ninguém. Todos são filhos de Deus e carecidos estamos da glória de Deus. Que Deus possa te abençoar. Daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo com o Henri Cristo. E vamos saber o que este homem pensa. Por que ele age assim? Eu e a Niobe estaremos entrevistando ele daqui a pouco. Grande abraço para todas à 13h. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Tchau, pessoal. Até mais tarde.